O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento que pode descriminalizar as drogas, ou pelo menos o porte ou o consumo próprio dessas drogas. O placar está em 5-3 para extinguir a punibilidade do crime, estabelecendo uma quantidade fixa de substância para diferenciar o consumo próprio da prática de tráfico de drogas. Entre as duas teses em debate, há uma terceira vertente que foi inaugurada pelo voto do ministro Dias Toffoli, o último a se posicionar no julgamento. Ainda restam os votos dos ministros Luiz Fux e também Carmen Lúcia Mota. Todos os holofotes voltados para essa apreciação. Será retomado o julgamento no dia de amanhã. Enfim, o que a gente precisa destacar e antecipar, inclusive, para o nosso público que está acompanhando isso como se fosse uma novela, né? Nós temos muito para falar sobre isso, Caniato. Primeiro, é preciso ter cuidado com as cortinas de fumaça. No caso, a fumaça enjoativa da maconha. O ponto essencial para a gente começar a discussão é que esse é um tema para o Congresso. É o Congresso que faz as leis. Esse não é um assunto para ser decidido por um tribunal, porque tribunais não fazem leis. Eles apenas aplicam as leis. Essa é uma questão essencial, está na base de tudo. A maconha, aqui nesse caso, é apenas o assunto da vez. O tema poderia ser saidinha, progressão de regime, aborto, marco temporal, não faz diferença nenhuma. A questão essencial permanece a mesma. Em uma democracia, quem faz as leis são os representantes que foram eleitos pelo povo. Pois é, delegado Palumbo, votação será retomada amanhã, essa apreciação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal definir se o porte de maconha para consumo pode ou não ser considerado crime, delegado. Não, esse julgamento é um absurdo, eu falei isso, esses ministros não sabem o mal que eles vão fazer para a sociedade, não tem condição nenhuma da polícia andar com uma balança e falar, pera um pouquinho aí, deixa eu pesar aqui. Ah, não, 62 gramas? Não, pode ir embora. Não, você está preso. Né? Eles querem colocar o traficante de forma objetiva quando não é subjetiva. É o policial que, dependendo das circunstâncias, do local que foi preso, como ele foi preso, que decide se ele é traficante ou usuário. E aí o juiz, se entender que, no caso de um flagrante de traficante, entender que não era usuário, que é usuário, aí ele coloca como usuário. Então, isso é um absurdo, né? E é triste quando a gente vê políticos já com mais de 80 anos, né, chamando a população para participar da marcha da maconha lá na cidade de Guarulhos. Isso é um absurdo. A quem interessa as drogas? Ainda bem que um colega meu, delegado de polícia, Gustavo Mesquita, entrou com uma ação popular para ver se breca isso daí, né? Mas não acredito que vá brecar, não, porque nós temos um judiciário que muitas vezes vai na contramão. Nós vamos soltar e vamos abrir precedente para milhares de traficantes serem soltos. E eles não estão entendendo isso. A pessoa, o criminoso, pode ser traficante com 1 pino de cocaína e pode ser usuário com 3 quilos de maconha, dependendo das circunstâncias que ele foi preso. Esse julgamento é absurdo e, mais uma vez, quem vai aplaudir isso são esses maconheiros que querem fumar sem ser incomodado e o crime. Pois é, agora, Beraldo, não lhe parece estranho você determinar uma quantidade para uso de maconha, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, essa substância não é vendida em nenhum local? Ao contrário, trata-se de uma substância ilegal. O tráfico de drogas lucra bilhões de reais todos os anos vendendo drogas. Agora, como você permite uma quantidade pequena que seja, mas uma substância que você não consegue comprar na farmácia, na drogaria, no supermercado, enfim? Neto, esse julgamento ele não é com base em lógica. Esse julgamento não é com base no processo normal e natural da definição de regras para convívio na sociedade, o que deveria ser papel do legislativo. E aí eu queria fazer um desafio. Pessoas que tenham filhos, sobrinhos, irmãos ou eles próprios que sejam usuários de droga, que se abstenham de opinar. Porque o que me soa
em um julgamento tão absurdo é que parece haver algum interesse pessoal. Não é possível que haja uma insistência em subverter a lógica em que, obviamente, alguém que está andando com maconha. E outra coisa, não nos esqueçamos que esse julgamento já flertou com a aceitação de cocaína também. Então, na cabeça de Vossas Excelências, andar com droga é simplesmente uma questão menor para o pobre coitado do usuário. Como se o usuário não tivesse papel absolutamente nenhum nesse problema. Problema que assola o Brasil inteiro e acaba com a paz dos brasileiros, que coloca famílias com medo de sair às ruas por causa da violência gerada pelo tráfico de drogas, medo dos filhos que saem às noites, vão para bares, vão para restaurantes, festas, etc., e os pais ficam em casa, morrendo de medo dos filhos cruzarem com más companhias e caírem nessa vala nojenta do consumo de drogas. Não é possível tamanha desconexão com a realidade do Brasil. Parece que dentro dos seus castelos protegidos por seguranças, ar-condicionado, muita reverência, festas e eventos internacionais, parece que isso tudo vai produzindo um efeito devastador de conexão com a realidade. Então, é assustador que haja tanto poder concentrado nas mãos de pessoas que não têm essa conexão, nas mãos de pessoas que alimentam também esta visão que o policial, como disse o delegado Palumbo, o policial que está na rua não sabe de nada. Só porque ele está na rua, vendo a realidade, entendendo o cenário, sendo treinado para isso. Não, o policial, ele é contra a sociedade, o policial é malvado. O policial não está do lado do bem. Ele oprime o marginal, o vagabundo, o maconheiro, o cheirador de cocaína. O policial, para essas pessoas, faz parte do problema. Então, como é que a gente quer organizar a sociedade com esse tipo de pensamento? O Brasil dará passos muito firmes para trás com um resultado deste julgamento que libere geral, que dê vida mansa para quem alimenta o tráfico de drogas. Pois é, muitas pessoas enviando mensagens, enfim, criticando inclusive a possibilidade de descriminalizar uma quantia pequena que seja para uso pessoal de maconha. E o Paulo Oliveira escreveu o seguinte: e se o traficante for pego no final do seu expediente, já vendeu, sei lá, 8 quilos de drogas e restar somente um papelote, e a polícia pegar justamente nesse momento, então não é mais traficante? Vai ser considerado usuário? Enfim, você, Mota, em relação à operação, aquela história da balança que o delegado Palumbo refletiu, parece uma coisa estranha, né? Eu fico imaginando, se eles determinarem 50 gramas e o camarada estiver com 60 gramas, mas estiver com um colega ao lado. Sabe no aeroporto aquela história quando passa o limite para determinada mala, que você tira uma quantia de roupas de uma mala e passa para outra? Será que o camarada vai falar, não, mas essa quantia toda não é minha, é do meu amigo, ó, tá aqui, ó, é do meu amigo. 10 gramas é dele, sabe? Vai ser uma situação estranha, inclusive para o policial, né? Talvez ele fique vendido ali. Talvez não, Canhato. A chance disso acontecer é 100%. É bom a gente lembrar, atualmente, as punições previstas pela lei para o porte de drogas para consumo próprio são simbólicas, né? Uma dessas punições é a admoestação verbal, ou seja, levar uma bronca do juiz. Menino mal, não faça mais isso, maconha faz mal. A gente até tem dificuldade de imaginar essa bronca sendo dada nos dias de hoje. Agora, acontece que mesmo as punições sendo extremamente leves, tratava-se de sanções penais. Tá? E como o porte de drogas para uso próprio é definido como crime hoje, ele permite a atuação da polícia. Então, a polícia chega ali,
tem pessoas usando drogas, a polícia pode ir lá e conduzir o sujeito à delegacia. Nada vai acontecer com ele vai levar a bronquinha do juiz. Mas a polícia tem esse poder de interferir numa situação que todos nós sabemos, né? Ela é completamente antissocial. O sujeito que está usando droga em público, eu vou dar um palpite, ele não está preocupado com a família dele, ele não está preocupado com a carreira dele, ele não está preocupado com segurança pública. Agora, quando você transforma isso de sanção penal em infração administrativa, acontece uma coisa mágica. Você elimina a possibilidade de intervenção da polícia. Não tem nada demais, o sujeito está usando droga ali. Ele não é traficante, então a polícia não pode... Imagine, é como você disse. A polícia vai chegar lá e o policial vai ter sobre ele uma espada. Porque se ele chegar lá, acontecer alguma confusão, né, e depois, de alguma forma, ficar comprovado que aquela pessoa tinha uma quantidade de drogas abaixo do limite, o policial não estava autorizado nem para começar a ação, porque aquilo ali não é uma infração penal, é uma infração administrativa. Então, é óbvio para todo mundo que junta Lé com Cré que a polícia vai passar a pensar 10 vezes antes de abordar um suspeito de tráfico. É exatamente, vou contar um segredo para vocês, baixinho para ninguém ouvir, é exatamente o que aconteceu em São Francisco, que hoje é a capital americana de mortes por overdose. A polícia, quando viu a lei que tinha sido... Só que em São Francisco tem uma pequena diferença. A resolução, se eu não me engano, é a Proposição 47. Foi uma mudança da lei aprovada pelos eleitores, não foi por nenhum magistrado. Mas olhem o que aconteceu em São Francisco e respondam a seguinte pergunta: se a polícia agora vai pensar 10 vezes antes de abordar um suspeito de tráfico, a quem essa mudança vai beneficiar? Pois é, hein? Nossa, belíssima reflexão. Quer fazer o seu comentário em cima do que disse o Mota, delegado Palumbo? Mota foi perfeito. A quem interessa a liberação das drogas? Qual é o recado que a gente passa para a sociedade? Eu tenho um filho de 11 anos, eu quero ir longe das drogas. Eu converso com ele semanalmente sobre drogas. Vai chegar uma época que vão lhe oferecer maconha. Aí eu mostro a foto de um amigo meu, Fábio Góes, que morou na Cracolândia e ficou na dependência por 25 anos. Ele ficou desse jeito aqui, ó. Drogas é um caminho complicado e a porta de entrada das drogas é a maconha. Todo mundo sabe disso. E a mensagem que a gente vai passar para a sociedade é: olha, pode fumar à vontade, não vai acontecer absolutamente nada. O meu filho, o seu filho pode chegar para mais pai. Isso aí não é crime, não tem nada demais. É igual tomar Coca-Cola. E não é bem assim. Quem fuma maconha fica alienado, fica dando risada igual bobalhão, sem saber o que está acontecendo. Você acha que isso aí é uma coisa salutar para a sociedade? Não é, de jeito nenhum. Pois é, agora, Beraldo, tem essa questão subjetiva, né, que você acaba normalizando o uso da maconha e o jovem vai ser bombardeado por outros, talvez pelos traficantes, com a teoria de, não, tá tranquilo, a maconha foi liberada. O Mota, dia desses, tratou justamente disso, esse bombardeio que vai acontecer em cima dos jovens, porque eu me lembro, poxa, final dos anos 80, anos 90, tinha propaganda de cigarro na televisão, e o pessoal andando de jet ski, né? Fazia surf, era uma coisa bacana. Os pais, tios fumavam no meio da sala, no restaurante. O que aconteceu? Eu tive contato com cigarro na minha adolescência. Algo muito normal para vários adolescentes da minha época, dos anos 90 ali. Isso pode acontecer justamente com a maconha por meio desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Concorda, Beraldo? Concordo, é exatamente isso. E é interessante que o que eles pegam de exemplo para embasar, e as pessoas que emitem opinião favorável a esse liberou geral da maconha, eles se miram em exemplos que não deram certo. Você dizer que os Estados Unidos é o quê? Uma sociedade moderna? É uma sociedade que está se fortalecendo? Não. A sociedade norte-americana ela está se enfraquecendo. Isso que está acontecendo na Califórnia, um dos estados... Olha, se a Califórnia fosse um país, antigamente, seria um dos maiores países do mundo. Tamanha a sua força econômica.
Hoje ela está aí caminhando ladeira abaixo. E aí, se a gente olhar para um cenário mundial, você está vendo claramente a Europa, Estados Unidos, o Brasil, caminhando no sentido dessa derrocada moral, dessa desestruturação da entidade família. E aí você olha para a China, você olha para os países árabes, e o que você vê? A família preservada, um combate absoluto ao uso de drogas, um reforço na educação e o preparo para que as próximas gerações consigam lidar não só com os desafios do seu tempo, mas que consigam se aproveitar desse universo de pessoas no mundo todo que estão se tornando bobocas, porque ficaram escravas desse sistema que destrói a sociedade. O futuro do Brasil com este tipo de comportamento, ele não será mais próspero, ele não será melhor, ele não será de vanguarda, de avanço, de grandes realizações. Não! O nosso futuro como sociedade vai nos mostrar como este projeto nos destruiu a nossa competitividade, a nossa capacidade de sermos melhores, mais avançados, mais próximos diante de um mundo. Não vem com esse negócio, mas o brasileiro é um povo muito simpático. O brasileiro, ninguém é como o brasileiro. Acordem. Nós estamos no mundo da inteligência artificial. Nós estamos no mundo em forte transformação. Nós estamos no mundo em que habitar Marte não é mais um sonho longínquo, não. Existem projetos sendo desenvolvidos a sério. E aí nós estamos o quê? Discutindo se é 50 gramas de maconha, se é 10 gramas de cocaína, se é feminismo na escola. Ora, faça-me o favor, gente. É preciso começar a falar sério nesse país. Você, Mota, o seu complemento, por favor. Esse tema, a gente poderia ficar por horas aqui tratando desse assunto, porque cada pergunta interessante que o pessoal envia, enfim, muitos pontos de vista para a gente trazer também. Eu acho muito importante, Canhato, a gente falar o máximo que a gente puder, porque esse assunto é muito importante, é crítico. Nós estamos prestes a testemunhar um desastre. Isso é uma covardia que nós estamos fazendo com nossos jovens, com nossas crianças. Isso é uma covardia que gerações antigas estão fazendo com as gerações mais novas, principalmente com aquelas que ainda virão. Eu queria pegar só uma coisa que o Cristiano Beraldo falou no outro comentário dele, a respeito de uma afirmação que a gente escuta sendo repetida como justificativa para essa decisão que está prestes a ser tomada. As autoridades dizem: o dependente é a vítima, não é o criminoso. Tem que descriminalizar porque o dependente é a vítima. Agora eu queria perguntar, vítima de quê? Só se for vítima das próprias escolhas que ele fez, né? Vamos lembrar, a pessoa, quando usa droga pela primeira vez, ela não é obrigada, certo? Primeiro baseado, a primeira carreira de cocaína, o primeiro cachimbo de crack. No primeiro, não tem dependência, meus amigos. No primeiro é busca de prazer, pressão dos amigos, curiosidade, caiu na conversinha ideológica de que drogas não tem nada demais, não caia na onda do Estado opressor. Ninguém começa a usar drogas sendo dependente. Todo mundo que experimenta a droga pela primeira vez, seja maconha, cocaína, crack, fentanil, todo mundo que experimenta a droga pela primeira vez já sabia que droga causa dependência. Ou será que tem alguém no mundo ainda que não sabe que o crack vicia? Não sabe que o fentanil destrói a vida das pessoas? O sujeito, por uma decisão dele, aceita correr esse risco em troca de um pouco de prazer. Ele tomou essa decisão e ainda vem dizer que ele é a vítima. Como assim, companheiro? Vítimas somos nós que nunca usamos drogas, mas sofremos todas as consequências do tráfico de drogas. Pois é, quer fazer um complemento em cima disso que o Mota falou depois do seu comentário, Beraldo, por favor?
Não, o Mota está perfeito. É uma relação extremamente desigual, porque nós é que ficamos com o ônus e não temos absolutamente nenhum bônus e estamos assistindo que a causa disso que nos aflige está sendo incorporada, absorvida, normalizada, que as pessoas que nos causam mal, porque o playboyzinho da carreira de cocaína no final de semana, do cigarrinho de maconha no final de um dia para relaxar, é este sujeito, esta moça, que são responsáveis por essa sociedade absolutamente violenta, e aí eu até me corrijo aqui, Mota, onde o crime está solto e este crime nos alcança, nós que não temos nada a ver com isso. Agora, a gente conecta essa decisão de ceder à tentação, de ceder à pressão dos amigos, com este processo de formar imbecis, com este processo de formar uma juventude incapaz de se valorizar. Ela está sempre olhando para o próximo. Ela não é criada com referências dentro de casa e na escola para ser firme em relação a ela própria, a ter estofo para tomar uma decisão que vá contra essa turminha do cachimbinho da paz. Então, você vai minando a capacidade de discernimento e depois você vai alimentando esta sociedade incapaz com droga. Olha só que fórmula perfeita para o desastre. Pois é, vou passar para o delegado Palumbo agora. Delegado Palumbo, esse usuário de maconha, esse que fala que só usa de forma recreativa, fuma um baseado no fim de semana para relaxar ou depois do trabalho, fala assim, eu não tomo uísque, mas eu fumo um baseado, enfim. Essa pessoa que compra o papelote de maconha do traficante na biqueira, essa pessoa tem as mãos sujas de sangue, porque essa pessoa também financia o tráfico de drogas. E depois essa pessoa reclama quando os índices de criminalidade aparecem estourando em todos os levantamentos quando aparece na TV, né? Perfeito o seu comentário. O que esses usuários, né, abobalhados aí, como diz o Beraldo, idiotas, não entendem é que todas as vezes que eles vão numa biqueira e dão R$10, isso aí é para o primeiro comando da capital. A 8ª facção mais poderosa do mundo, que arrecada mais dinheiro, bilhões de reais. E eles não entendem isso. Aí eles falam, mas se legalizar, a gente vai poder comprar no shopping. Enganam-se, porque o tráfico de drogas não vai acabar. O morador da periferia não vai comprar no shopping, ele vai comprar na biqueira, que é 10 vezes mais barato. Fosse assim, o contrabando de cigarros teria acabado no Brasil. E não acabou. O Brasil deixa de arrecadar bilhões de reais por causa do contrabando. Certa vez eu levei uma juíza que me falou o seguinte, não é possível fazer uma cana de tráfico de drogas uniformizada. No Garra, nós usamos uniforme. E eu falei, é possível sim. Quer vir comigo, doutor? Ela falou, vou. E ela foi na viatura. Obviamente não vou falar o nome dessa juíza. E ali nós paramos cerca de 150 metros da biqueira e com binóculo começamos a visualizar. E ela também viu. Falou que lá é traficante. Várias pessoas foram lá, compraram. Quando nós prendemos esse traficante, fizemos um cerco na presença dela, ele estava ali com 2, 3 papelotes. O que ele é? Ele é usuário ou é traficante? E ela começou a entender o trabalho da polícia. O que acontece é que a maioria desses juízes não tem a mínima noção como que é trabalhar no combate à criminalidade e no combate ao tráfico de drogas. E aí eles vêm com essas decisões sem pé nem cabeça que vai fazer com que o crime aplauda essas decisões.